Olá, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite de descanso, de repouso e terão, com certeza, um dia proveitoso, na graça de Deus. Que o Senhor te abençoe tua família, teus projetos, tudo que você puser suas mãos e seus pés sejam abençoados, prósperos. Que Deus te dê saúde, paz, alegria no teu viver. Bendito, exaltado, magnificado seja eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amados, bom dia! Hoje o Espírito Santo me deu uma palavra, como sempre. Está no Salmo 82 e haverá também. Esses dias eu tenho feito assim, o Espírito Santo tem me conduzido, Ele é nosso guia, Ele dirige nossa vida. E Ele tem me falado para fazer exegese, no caso, explicar o contexto dos salmos. E aqui, essa semana eu fiz alguns, ainda dando continuidade. Deus, o juiz de todos. É o Salmo 82. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, e aqui deuses, você sabe que são ídolos, deuses de pau, pedra, o único Deus verdadeiro se escreve com D maiúsculo, e não é deuses, é Deus, o verdadeiro, e aqui se refere a deuses, ídolos. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses. Ele julga. Ponto. Esse foi o versículo 1. Segundo, até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Até quando? Versículo 3. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Versículo 4. Não, ainda tem. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Versículo 4. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Versículo 5. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Versículo 6. Eu disse, vocês deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas, versículo 7, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Versículo 8 e final, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. E aqui nós temos a explicação do contexto bíblico desse salmo. É uma repreensão divina contra líderes e juízes corruptos, destacando Deus como o supremo juiz que exige justiça para os pobres e oprimidos. Ele denuncia a injustiça e a parcialidade, lembrando que a autoridade é delegada por Deus e deve ser usada para proteger os vulneráveis. Ponto-chave dessa explicação do Salmo 82, Deus, o juiz supremo. Deus se levanta do tribunal divino, a congregação dos poderosos, para julgar aqueles que exercem autoridade na terra, chamados aqui de deuses, com D minúsculo, ou juízes, hebraico Elohim. A acusação, versículo 2 e 4. Deus confronta juízes por agirem injustamente, favorecendo os ímpios e ignorando os necessitados, os órfãos, pobres e aflitos. O salmo exige a defesa
para os necessitados. A condenação dos deuses, referente ao versículo 5 e 7. Embora chamados de filhos do Altíssimo, por causa da sua posição, esses líderes são repreendidos por sua ignorância e corrupção. Eles morrerão como homens comuns por não agirem com justiça. A invocação final, versículo 8. O salmista clama que Deus se levante e julgue a terra, pois todas as nações pertencem a Ele. Louvado seja eternamente teu nome. Não terminou, não. Só um minuto, por gentileza. O que o Salmo 82 nos ensina? Vamos ver o que é que ele nos ensina? Responsabilidade social. É um chamado para proteger os marginalizados, pobres e necessitados. Justiça do governo. Deus estabelece governos e espera que autoridades no plural, autoridades, hajam com retidão e imparcialidade. Prestação de contas. Nenhum líder está acima do juízo de Deus. A corrupção no exercício do poder é condenada. Atuação cristã. O texto incentiva os fiéis a serem instrumentos de Deus para fazer justiça e abençoar os oprimidos. Louvado seja Deus. Em suma, o Salmo 82 é um alerta contra o abuso de poder e um compromisso com a justiça social sob a autoridade de Deus. Lindo, não é? Bendito seja o nome do Pai, do Filho, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que você e a sua família tenham um dia proveitoso, um dia abençoado. Não só um dia, mas que você tenha longevidade, que você tenha alegria na sua vida. Nós precisamos de alegria, não é? Para sobreviver também. Ninguém vive somente de problema, ninguém vive somente de tristeza. E aí tem casos que tem pessoas aí que passam por síndrome do pânico. Graças a Deus eu não estou nisso, mas um dia eu tive, né? Quando minha filha foi para São Paulo, eu não queria aceitar e não sabia o que era. Pensava que estava sofrendo do coração, mas não tinha nada a ver com o coração. Era que emocionalmente, eu não estava... O meu corpo estava reagindo a algo que eu estava sofrendo porque eu não aceitava aquela situação. Então, assim, Deus quer que nós tenhamos alegria, paz, longanimidade também, né? Uma longa paciência, porque, gente, eu já tive muita paciência, viu? Penso numa pessoa que já teve muita paciência. Hoje em dia eu digo assim, ó, eu quero coisa que acelere na minha vida. Nada parado, entendeu? Nada parado. Me lembro de um profeta amigo nosso. Nada quebrado, nada parado, sabe? Nada de escassez. Chega. Já passei por muita coisa ruim na minha vida. Eu não quero passar por essas coisas, não. Já chega, né? Senhor já me tirou daquele deserto horroroso que eu estava. Mesmo que o homem não fez, mas Deus me tirou daquela situação difícil. E glorificado eternamente seja o teu nome, Senhor. Deus é fiel, Deus sabe a entrega que eu sempre dei para Ele, a minha dedicação, e embora meus defeitos, minhas falhas, como todo ser humano. Então assim nós devemos ser, nós devemos ter fé, que a fé é a certeza do que esperamos, embora momentaneamente nós estejamos vendo. Mas, gente, vamos acelerar, né? Tem até uma música, acelera, acelera, tem que acelerar, gente. Já perdi muito tempo da minha vida, algo que for para paralisar, entendeu? Dúvida, não quero dúvida na minha vida. Se tem alguém que tem dúvida de algo, por favor, saia da frente. Assim deve ser na tua vida, porque a gente está em busca de certezas, de coisas, de convicção. A gente investe anos investindo. A gente quer resultado, gente. A gente quer resultado. Se alguém está em dúvida, acorda, ó. Acorda. A pessoa tem que ver o que quer da vida. Se tem dúvida, já respondeu o que não quer.
A pessoa que tem dúvida já respondeu que não quer. Gente, eu estou em busca de certeza, de aceleração na minha vida. Eu já perdi muito tempo da minha vida com pessoas, entendeu? Que só retardaram minha vida. Eu quero aceleramento. Acelera, acelera. Mete o pé e... Porque quando a pessoa tem certeza do que quer, sabe? Eu abri mão do meu chamado, né? Eu não abri mão, eu continuo fazendo a obra. Mas eu digo assim, a gente quer trabalhar e ver retorno financeiro também, porque ninguém vive de brisa. Ninguém vive de brisa. Então, Deus é tão fiel que Ele me aposentou. Só que o dinheiro que eu ganho não dá para tudo, gente. Vamos ser realistas. Não dá para tudo. A gente, às vezes, quer luxar um pouquinho, né? Luxar um pouquinho, que eu digo assim, comer comida boa, né? Poder ter lazer. E essas coisas não dá. Quando você tem um valor que você tem que cumprir, você não tem casa própria. Também não quero ir para casa própria de alguém que no passado já mostrou quem era. Deus me livre. Eu não quero vínculo com essas pessoas, não quero, sabe? Vínculo com gente que só me trouxe sofrimento, eu não quero conversa. Então, assim, nem quero nada presentinho dessa pessoa. Não quero presentinho dessa pessoa. Quer me restituir o que me foi tirado, eu agradeço, deposito na minha conta, mas contato pessoal eu não quero. E nem quero vínculo, para ficar dependendo de fulano por causa de alguma coisa. Alguém que já me demonstrou que fez muita perversidade na minha vida. Deus me livre. Deus já me livrou disso. Então, que o Senhor abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti, levante o seu rosto e nos dê a paz. Bom dia a todos. Fiquem na paz.